Levíticos, capítulo número 6. Eu de antemão agradeço o convite de estar pregando hoje. Nós viemos 3 carros, muitas pessoas estão trabalhando, por isso não está aqui. Minha esposa foi para Anápolis, nós tivemos um compromisso lá também, ela foi com a minha sogra. Nós então estamos aqui participando. Eu mando um abraço para a igreja, pastor. Deus abençoe vocês e a esposa, em nome de Jesus. Levítico 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Fala assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vira para o seu irmão e fala assim: o fogo de Deus não vai se apagar sobre a tua vida, sobre o teu altar, em nome de Jesus. Aleluia. Quando falamos de altar, estamos descrevendo um lugar aonde Deus está. Quando você vai encontrar no templo, por exemplo, que Salomão faz, a Bíblia diz que há 3 repartições naquele templo, e um deles principais é o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele fica aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar para uma adoração e para levar o pecado da nação uma vez por ano. E a palavra do Senhor diz que esse altar estava a Arca da Aliança, e naquela arca representava então a presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que o sumo sacerdote só poderia entrar no Santo dos Santos com uma corda amarrada no tornozelo, porque se porventura esse homem estivesse em pecado, ele morreria onde ele estivesse, mas ninguém poderia entrar no Santo dos Santos para retirar esse homem. Deveria puxá-lo ele para fora, sem que entrasse naquele lugar, naquele altar onde a Arca da Aliança estava. E naquele momento foi entendido que o altar de Deus é santo. Foi entendido que o altar de Deus é onde a presença de Deus se manifesta e é onde a presença de Deus está. E naquele exato momento, quando Salomão constrói o templo, a palavra do Senhor diz que Salomão entra numa adoração. E a adoração que Salomão entra, a palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus veio sobre o templo. E houve uma grande fumaça, e houve uma presença fenomenal do Espírito Santo naquele lugar. E a presença de Deus foi tamanha que quem estava de fora não conseguia entrar para dentro, por tamanho era a presença de Deus naquele lugar, naquele altar e naquele templo. Quando você vai estudar sobre altar, você vai ver 322 vezes a palavra altar. Porque esta palavra, ela tem algo que nos mexe conosco. Quando você vai no Antigo Testamento, você vai encontrar várias definições sobre ela. Você vai encontrar que quando Moisés estava na caminhada aonde a terra prometida, você vai ver que Moisés construiu não um templo, mas ele construiu um lugar de adoração. O lugar que era levado àquele momento. Quando você vai então para Davi, você vai encontrar Davi fazendo uma adoração santa, porque a palavra do Senhor diz que havia uma adoração 24 horas na tenda da adoração. E essa adoração era sobre o altar. E quando você vai então a Salomão, você vai encontrar que ele constrói o templo. Só que eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre o altar exclusivamente. O altar no Antigo Testamento é um altar construído por mãos humanas. O altar construído cujo qual somente um homem poderia entrar. Somente um homem, uma vez por ano, poderia entrar. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar algo diferente. Você vai encontrar, por exemplo, quando Ageu profetiza, e Ageu dá uma profecia dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, exclusivamente tirando a glória do templo de Salomão e trazendo para uma glória agora que seria feita não por mãos humanas, seria feita por uma mão soberana, poderosa, cujo qual a sua presença se manifestaria e cujo qual a sua presença estaria não mais somente uma vez por ano, mas a sua presença estaria todos os dias da sua vida. E isso significa o quê? Que quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver então o Senhor falando assim, João capítulo 4,
eu estou em busca dos verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. A adoração é levada agora nesse altar, não mais construído por mãos humanas, mas agora é levado por um Cristo que foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e nos levou então a entender a importância de construirmos um altar santo a Deus. E eu perguntava para Deus, por que o Senhor mudou a minha mensagem nessa noite? E Deus, na verdade, não me falou nada. Você está entendendo? Nada mais nada de com força. E a grande questão é o seguinte, que quando, pastor, ele fala sobre altar, ele está definindo algumas coisas para que nós possamos então entender por que esse fogo não se apagará jamais. Aleluia. E uma coisa que ele me dá o entendimento disso, é que no altar fala de conserto. Altar fala de conserto. Precisamos entender sobre isso. Qual é a nossa maior adoração? Qual é o nosso maior propósito? Por que Deus nos chamou? E qual é o nosso altar? Se o altar agora não é feito mais por mãos humanas, mas é feito por uma mão santa do Deus poderoso, aonde fica esse altar? Porque a verdade, meu irmão, que a adoração agora, ela não é mais da boca somente. Por isso que o profeta diz assim, olha, não rasgai mais as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Por quê? Porque o altar agora é feito de dentro para fora. E se não houver um conserto dentro de nós, jamais conseguiremos entender a adoração de um Deus poderoso. Agora preste atenção no que eu vou te falar. É muito bom estarmos aqui hoje. Nossa, é perfeito. Isso é igreja. A definição de igreja é isso. Atos capítulo 5 diz que a igreja crescia o quê? Na comunhão e no partir do pão. Isso é igreja. Sem dúvida alguma, mas a igreja precisa de entender o seguinte, que nós precisamos consertar muitas vezes aquilo que está dentro de nós, porque muitas vezes as pessoas olham para nós e dizem assim, lá vai o homem de Deus, lá vai alguém que ora e Deus responde, lá vai alguém cujo qual Deus está falando através dele, mas quando ele chega no seu quarto, fecha a sua porta, só ele sabe o que ele passa. Só ele sabe qual é a sua vida. Só ele sabe qual é o seu momento. Só ele sabe aquilo que muitas vezes está dentro dele e ele nem sabe o porquê disso. E o interessante de tudo isso é que quando nós consertamos o que está dentro de nós, a unção vem sobre nós. E essa unção, ela é transbordante. Quando você vai no livro de 1 Reis, no capítulo 18, a palavra do Senhor diz sobre Elias. E a palavra do Senhor falando sobre Elias, fala aqui no capítulo 17, Elias vai até Acabe, mete o dedo na cara de Acabe e fala assim, olha, não vai profetizar durante 3 anos. Não vai chover durante 3 anos. 3 anos não chove em Israel. Segundo a minha palavra. A Bíblia não fala segundo a palavra de Deus, é segundo a palavra de Elias. Só que Deus tem um compromisso tamanho com Elias, que então ouve a voz de Elias e cerra o céu. Realmente não chove. Passa-se o primeiro ano, não cai chuva. Passa-se o segundo ano, não cai chuva. Passa-se o terceiro ano, não cai chuva. Por quê? Primeiro, Acabe era um rei que se casou com Jezabel. Jezabel adorava outros deuses. A palavra do Senhor diz que em Israel havia 450 profetas de Baal e havia outros 400 profetas de outros deuses, significando que Israel deturpou o altar de Deus, deturpou a adoração. Ele tirou a adoração a um Deus poderoso. Só que quando você vai no capítulo 18, que Elias faz um desafio aos profetas, a primeira coisa que Elias faz é consertar o altar. A primeira coisa que ele faz, o versículo 30 do capítulo 18 de 1 Reis diz assim: então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. Todo o povo chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Quebrado. Queremos uma conferência, Caleb, extraordinária. Queremos algo de Deus sobre nós, em que nós desejamos ansiosamente pela presença dEle. Queremos as nossas igrejas
cheias de pessoas cristãs que querem Deus, independente de qualquer coisa. Mas nessa noite, se nós não trazermos um conserto ao altar, nós não teremos, porque vamos estar trabalhando somente com as nossas mãos. E a palavra do Senhor diz que o homem se cansa e se fadiga. Mas Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Precisamos trazer um conserto para nós mesmos. Precisamos refletir em nós mesmos quem nós somos. Quem nós somos quando os irmãos não nos olham, pastor. Quem nós somos quando muitas vezes as pessoas não estão perto de nós. Quem nós somos quando a nossa esposa não está perto de nós. Quem nós somos quando o seu esposo não está perto de você. Quando a você no seu trabalho. Quem você é? Quem você é, meu querido jovem que está aqui nessa noite? Quem você é quando você não está na igreja? Quem você é, meu irmão, quando você está sozinho? Quem você é, meu querido, quando muitas vezes a tentação chega até você? Quem você é? E muitas vezes queremos de Deus algo, e por Deus algo queremos. Senhor, vem. Cantamos uma música aqui, né? Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. Só que o santo só desce no altar. Ele não desce em outro lugar. Aleluia. O santo, Glória a Jesus. ele só vem Glória ao teu nome. onde há um altar. Por quê, pastor? Porque o altar é o lugar da sua presença. Agora, meu irmão, o altar de hoje não é mais feito por mãos humanas. O altar de hoje está aqui. O meu está aqui. O seu está onde? Hã? Porque precisamos trazer esse altar limpo. Precisamos trazer esse altar santo. Ah, pastor, mas é difícil. Quem falou que é fácil? Um dia para trás chegou alguém na igreja: pastor, mas é difícil demais servir a Deus, ser crente. Eu falei: pois é, meu irmão. O dia que você aceitou Jesus, quem foi que falou para você que seria fácil? Quem foi que disse para você? Quem foi o louco, maluco que te iludiu que seria fácil servir a Deus? A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E a grande questão não é ser fácil ou ser difícil. A grande questão é ter convicção de quem você é, para quem você serve e quem está te dando a bênção. Essa é a diferença do servo. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 18: então vereis a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve, entre o justo e o ímpio. Essa é a nossa identidade. Agora, querido, quando nós trazemos um conserto para esse altar, quando nós reparamos os sacrifícios, porque a palavra do Senhor diz aqui em 1 Reis 18:30: e reparou o altar que estava destruído, reparou o altar que estava acabado, reparou um altar que estava sem utilização, reparou um altar que estava em ruínas. Agora deixa eu te falar, o altar estava passado. Esse altar estava em ruínas, esse altar estava arruinado, esse altar estava o quê? Sem utilização. Porém Elias chega, repara esse altar. Por quê? Porque ele sabia que o fogo jamais se apagaria do altar. Enquanto ele reparou o altar, Deus ouviu o coração de Elias. Nessa noite, meu irmão, eu quero ser profeta de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, eu não sei o que você está passando, meu querido. Eu não sei qual é a sua crise. Mas uma coisa eu tenho a certeza: repare o seu altar. Porque Deus virá sobre você e agirá sobre a tua vida, meu irmão. A segunda coisa que eu aprendo nesse altar é que no altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de sacrificar. A palavra do Senhor diz que quando Elias conserta o altar,
ele cava em volta do altar. E Elias então sacrifica ao Senhor. Sacrifício. Ele é muito mais além do que estar. Porque sacrifício, ele fala de algo que você precisa entregar, mas a sua carne deseja que você não entregue. Que você não entregue. E hoje, nós precisamos entender que o Senhor está pedindo de nós sacrifício. Isso tudo aqui é sacrifício. Nós temos uma conferência chegando. Essa conferência de impacto. E quem falou para você que não é sacrifício você estar lá? Quem falou para você que não é sacrifício? É sacrifício. É sacrifício não você estar lá. É sacrifício você pagar um preço para estar lá. Por quê, pastor? Porque muitas vezes nós colocamos empecilhos em coisas que vai nos ser bênção. Essa conferência nasceu no coração de Deus. Essa conferência foi algo que Deus trouxe para o nosso ministério. Essa conferência foi algo que Deus colocou em nós, impregnou em nós. Só que, se não houver sacrifício, nós não chegaremos lá. Porque é muito simples você entender o que eu estou te falando. Quantos aqui tem bênção de Deus? Aleluia. Quantos aqui tem a certeza que Deus tem uma bênção para você? Aleluia. Amém? Você tem certeza disso? Então cutuca o seu irmão e fala para ele, eu tenho certeza. Amém? Como é que você falou para ele? Fala, eu tenho certeza. Agora fala igual o coreano, eu tenho certeza. Amém, meu irmão? Certeza que você tem. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Você tem certeza mesmo? Então deixa eu te falar um negócio. Você tem certeza disso? Tem? Só que a bênção, ela tem um caminho a percorrer para você chegar nela. Verdade, Jesus. Ninguém tem bênção de mão beijada. Você tem promessa, mas a bênção chega de acordo com o quê? Com o caminho que você percorre. Aleluia. Então deixa eu te falar uma coisa para você. A palavra do Senhor diz o seguinte, que Daniel orou 21 dias por uma bênção. Amém ou não amém? Aleluia. Quantos dias que Daniel orou? Quantos dias demorou para chegar? Aleluia. 21, meu irmão, por favor. Quantos dias demorou para chegar? Então deixa eu te falar, qual foi a primeira palavra do anjo para Daniel? Desde o primeiro dia ouvi as suas, mas fui preso nas regiões celestiais. Precisou de Miguel vir batalhar nas regiões celestiais para que a bênção chegasse até. Então, se você quer bênção, tem batalha, tem luta, tem luta. Não adianta. Então, o ponto está aqui, a bênção está aqui. Tem um caminhar para chegar aqui. Nesse caminhar de chegar aqui, você vai enfrentar o quê? Luta, obstáculo, transgressões, pessoas contra, mas o final seu é onde? Aqui. Por que muitas vezes nós não chegamos aqui? Porque muitas vezes não queremos sacrificar para chegar no ponto que Deus tem para nós.